gurizada, então vamos lá. Começando mais um episódio aqui do podcast, né? Me chamo Gebur e daqui junto comigo está o nosso apresentador Éder. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós temos um convidado muito especial com nós aqui. Mas antes de primeiramente, não deixe de deixar seu like lá para nós, se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho. E hoje nós temos o Márcio com nós aqui. Márcio, por favor, se apresente. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o patrão aqui do CTG de Pinhais, do CTG Posteiro dos Mananciais, e agradeço o convite de vocês de essa noite aqui, para essa conversa. Nós que agradecemos, cara, você ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado. Isso, inclusive a intenção de trazer o Márcio aqui é justamente contar aí a história do Posteiro dos Mananciais, que é um grupo que foi formado aqui em Pinhais, que já tem quanto tempo mesmo aí, Márcio? Uns 4 anos? 6 anos. 6 anos, né? Foi 2015, 2016. 2015, 2016 começou a formação do CTG. E como que foi esse início aí? Como surgiu a ideia de começar um CTG a formar o grupo? Na verdade, a história, ela se confunde, cada pessoa tem sua história no início do CTG, né? No meu caso, eu com a minha esposa, a gente fazia faculdade, e lá no ano de 2015 a gente se formou em Ciências Contábeis, e ela queria algo à noite, algo pra gente fazer todo dia, um rotineiro, uma vez por semana, algo nesse sentido. E foi quando eu conheci o Belo, e o Belo, ele estava anunciando as aulas de dança no grupo gaúcho, e no qual a gente foi participar a partir da terceira aula, porque eu tinha feito uma cirurgia, e lá eu comecei a fazer as aulas de dança. A gente fez aquele curso de dança, em seguida a gente fez mais um e mais um, e lá no meio do caminho alguém falou lá em montar um CTG, e foi quando eu, trabalhando já com contabilidade, eu corri atrás e formalizei essa questão aí do CTG. Até inclusive antes a gente sempre começa perguntando um pouquinho da onde veio o convidado. Você é original de que cidade? Eu sou nascido em Bituruna, estava conversando com o Gugu, registrado em União da Vitória por causa da comarca, né, de União da Vitória, mas eu nasci em Bituruna, lá me criei até os 17 anos. Foi quando eu vim para morar aqui em Pinhais, lá no ano de 97, e desde então eu moro nessa cidade de Pinhais. E a tua esposa é daqui mesmo ou ela também veio do... Ela nasceu aqui, ela nasceu aqui em Pinhais, na época Piraquara ainda, né? Sim. Depois virou Pinhais, mas ela, onde que a gente reside hoje é onde que ela nasceu já, 40 e poucos anos de. É interessante. Então vocês conheciam já a tradição gaúcha, gostavam ou foram só conhecer com essa... Lá na tua cidade, por exemplo... Lá no interior a gente... existem os bailões, né? Então... aqui também existiam os bailões, para quem conheceu Pinhais lá no começo tinha o Catarina e outros bailes aí. Eu conheci o Catarina e algumas vezes eu frequentei. Então lá tinha os bailões e era música gaúcha. E na cidadezinha, uma cidade próxima, uma cidade pequena lá chamada Porto Vitória, que não passa de 4 mil habitantes, uma cidade muito pequena, mas aconchegante. Eles têm um salão de molas e é uma cidade alemã, então ali é banda alemã que toca os bailes, então eu vim nesse ritmo, ou dança gaúcha no município de União da Vitória, Bituruna, e em alemão ali na cidade de Porto Vitória. Entendi. Tranquilo, então, daí voltando lá, foi feita uma reunião, foi decidido ter a liderança, como é que foi feita esse início? A gente estava com aulas nas escolas, na época, até agradecer ainda a secretária Andréia, que comanda a educação aqui no município. Ela cedeu as escolas para a gente fazer aulas de dança. Primeiro a gente começou lá no José Brunetti, se não me falha a memória, e depois a gente veio com o Guilherme Seulin. E ali no Guilherme Seulin que a gente reuniu ali, resolveu montar o grupo de dança de Pinhais, e foi escolhida uma patronagem. O que é patronagem? A patronagem é a direção da entidade. Quando você fala em patronagem, os caras acham que você é dono do CTG, não, né? Você é o presidente, o vice-presidente da entidade. Faz parte da direção. Conforme a direção daquele grupo. Então foi escolhido ali no Guilherme Seulin, e na época nós éramos lá em, sei lá, 60, 70 casais. O Gebur fazia parte com a gente lá, deve lembrar mais ou menos isso, era bastante gente, né? Tinha bastante casais. E quando o rapaz comentou lá que quem queria fazer parte da diretoria,
eu fui um dos primeiros a dar um passo para frente. Então eu fui o primeiro tesoureiro da entidade. Que se chama Guaiaca dentro do tradicionalismo. Tá. Primeiro Guaiaca. O tesoureiro seria o Guaiaca. primeiro Guaiaca. Que é um acessório. A Guaiaca é um acessório, mas como mexe com dinheiro e tal, daí estava uma coisa relacionada. Esse acessório justamente a Guaiaca ela fica presa ao cinturão, né? Se o gaúcho usa uma cinta larga, chamada cinturão, e ali está preso aqueles bolsinhos que seriam as guaiacas, né? Então o termo ficou Guaiaca, né? Que é o tesoureiro lá. Que é o tesoureiro. Interessante. Tá. Mas além de tesoureiro, tem vários outros setores. Foi escolhido um grupo, né? Tinha mais ou menos... Foi escolhido 6 pessoas. Eu vou citar alguns, talvez me falhe a memória, mas era o Luiz Procópio, que ele ficou sendo o primeiro patrão do CTG. O Marcos, o Tri Marcos, né? Eu não me lembro o segundo nome dele, é o Tri. Ele ficou como capataz, que é o vice-presidente. Daí vinha o Caldemar, de Doni, que na época, erroneamente, ele ficou como alguma coisa de representante pelas danças e tal. E seu Antônio, também era algo nesse sentido. Eu fiquei como primeiro tesoureiro e o Chesterton ficou como segundo tesoureiro da entidade. Do grupo, esse grupo a gente ali foi conversando com as pessoas e tal. E no ano de 2017 que a gente conseguiu registrar o estatuto da entidade. Então foi passando o tempo, foi feito algumas apresentações, né, de dança, e daí foi surgindo o interesse de crescer um pouquinho mais e formar o CTG. No início foi criado um grupo de dança para apresentações de danças folclóricas, né, ou tradicionais. Então a gente, nesse período, a gente fez várias apresentações de dança. E um dia desse alguém comentou de a gente transformar esse grupo de dança em CTG. Foi aí que a gente começou a mexer com a documentação. Entendi. E daí, mas assim, o que eu me lembro, que eu participei um pouquinho, daí foi o local que foi alocado para formar o CTG. Já foi direto onde está até hoje ou teve outro local? Não estou lembrado muito bem. Não, no mesmo espaço onde está hoje, na 24 de maio, número 330, é um galpão paroquial da igreja luterana. Então, ali que formou, então, mas isso já começou a ser ali antes mesmo de estar toda a documentação pronta, né? Ali começou o grupo de dança, né? Mas os eventos nossos, a gente sempre viveu nas igrejas, né? Os eventos nossos aconteciam na igreja matriz de Pinhais, né? Na Boa Esperança. Onde foi fundado o CTG num evento na Boa Esperança. Sim. Eu acho que uma das turmas de dança foi feita lá, né? Isso, e daí foi nessa época, foi em setembro, dia 10 de setembro de 2016, que foi feito o evento, a nossa primeira apresentação de dança e fundação do grupo de dança Passos Gaúchos Pinhais, se não me engano. Então no registro está com a fundação, então, 10 de setembro. 10 de setembro de 2016. Tá. Então foi até antes de começar. No estatuto ele consta que a fundação do CTG foi 10 de setembro de 2016, mas o CNPJ e estatuto, tudo o registro aconteceu em meados de junho, julho de 2017. Certo. E daí quando começou a ter o CTG começou a funcionar na casa atual, né? Quais os eventos que começaram a ter? Era mais a prática da dança ou tinha e festas, né? Realizavam festas ou tinha mais algumas outras atividades que eram feitas referentes a CTG? Assim? No início a gente usava o espaço ali para fazer ensaios para apresentações de dança. Daí a gente começou a fazer alguns eventos, alguns jantares para arrecadar fundos para a entidade. Isso até acontecia lá no ano de 2017, o registro e a fundação correta do CTG, né? Então até lá a gente fazia os eventos como grupo de danças Passos Gaúchos de Pinhais. Nesse ano
chegaram a fazer algumas apresentações por aí, assim, afora, como convidado, ou ficou mais só entre o grupo mesmo? Tem, foi feito em alguns eventos públicos, festas de igreja. Eu não participei de todos, então eu não consigo lembrar qual foram exatamente. Mas a gente fez Jaraguá do Sul, a gente fez um evento em Jaraguá do Sul, foi 2 ônibus aqui de Pinhais para lá. Foi uma das melhores apresentações, lá tinha em torno de quase 5.000 pessoas. Então foi uma das apresentações assim, com mais público que a gente teve, foi em Jaraguá do Sul. E teve outros municípios pelo entorno aí que a gente fez também apresentações na época. E daí, com a sequência aí, daí originalmente a gente tinha, assumiu aí como, digamos, o professor, o posteiro, né, que fala que é o professor de dança, né? Era alguém que era aluno e aprendeu e foi ensinando o que estava aprendendo. Quando se tornou CTG, foi necessário trazer um professor mais de CTG mesmo, ou continuou assim os ensaios? Não necessariamente, mas o que aconteceu na época? Quando a gente fundou a entidade, o representante lá do grupo de dança, o professor de dança na época, que era responsável pela empresa que dava aula, ele não concordava em a gente transformar em CTG. E quando a gente montou o estatuto tudo certinho, ele começou a dividir as pessoas. Então aquela pessoa que foi escolhida como posteiro, ele na época achava que estava errado a forma que a gente estava tentando transformar em CTG, então ele acabou saindo do CTG e daí que a gente trouxe o professor Marcelo, que até hoje é nosso instrutor, na época dançarino do CTG Santa Mônica. Hoje ele é afiliado e dança pelo CTG Posteiro dos Mananciais. Então não foi uma escolha nossa, foi uma escolha das pessoas que acabaram discordando daquilo que a gente estava fazendo e saíram. Entendi. Tá, beleza. Então o CTG, só para esse início ele foi realmente mais com a invernada artística de dança, né? Isso. E foi, ao decorrer do tempo, foi tendo outras invernadas aí, ou ficou mais na parte artística mesmo? Não, quando a gente começou com o CTG, porque hoje o CTG ele é feito de 4 invernadas, basicamente, né? Que é a artística, a cultural, a esportiva e a campeira. A única que a gente não teve até hoje no CTG foi a campeira, por falta de espaço, pessoas, e o nosso município também tem uma legislação um pouco diferenciada que proíbe o uso de animais para eventos. E até não é uma região tão rural, né, para ter. O nosso município é quase que 100% urbano, né? Então, nesse período, que eu assumi o CTG em 2017 como patrão. Nessa divisão, quando eu comentando lá no começo que pessoas saíram, o instrutor saiu quase que a metade das pessoas que faziam parte da entidade, não acreditaram no nosso trabalho, pediram a cabeça do patrão na época, e depois que a gente mudou a patronagem num acordo, eles acabaram saindo da mesma forma. Inclusive o nosso posteiro discordava da gente virar CTG e hoje dança pelo Santa Mônica. Então ele foi assim uma incompatibilidade de pensamento gigante dele. Ele achar que nós estávamos fazendo errado, transformar a entidade em CTG e saiu do Posteiro dos Mananciais e foi dançar no CTG Santa Mônica. Entendi. Então, tá. Você falou que tem 4 invernadas, né? Só a campeira que a gente não teve. A esportiva, quais são os esportes que são praticados ali? Então, a esportiva a gente não tem ela montada especificamente. A gente fez um rodeio esportivo no nosso CTG, que veio CTGs aí do Paraná inteiro. Então, a gente teve lá jogo de truco, bocha, o 48, que é uma espécie de jogo, o jogo da tábua, que é o jogo do osso. Então, esse e o do baralho é o truco e a canastra, se eu não me engano, que a gente teve lá. Então foram acho que 6 ou 7 atividades diferentes que é envolvido no tradicionalismo.
E tem, assim, nessas invernadas tem um responsável por cada invernada no CTG? Sim, tem o diretor denominado para aquela área, o artístico, o cultural, o e o esportivo. Nós não falamos da cultural, né, que acho que é a invernada mais importante que tem dentro do CTG, que se trata da cultura, onde a gente teve o prendado, as meninas sendo as prendas, os peões biriba e tudo mais. Isso a gente teve lá no ano de 2018, se não me engano, e com uma data de 2 anos. E nessa cultural, então daí você aprende a se portar como gaúcho, tradicionalista. Né? Isso, inclusive não se veste caracterizado que nem eu aqui, né? Se veste decentemente gauchesco daí, né? Tem várias coisas aí na tradição gaúcha. Teve algumas palestras que falavam sobre a indumentária do gaúcho, o porquê e quando e a época que se usava, né? Hoje você fala no gaúcho é a bombacha, né? E a bombacha é uma das coisas mais novas hoje que tem dentro do tradicionalismo gaúcho. Ela vem de 1870, algo nesse sentido. Antes disso não se usava bombacha. E o público em geral, que não participa da tradição, vê a bombacha como o maior símbolo. O maior símbolo, né, do tradicionalismo. Uhum. Falando até da bombacha, é algo bem interessante. Quando a gente fundamos o CTG lá em 2016 no evento, eu acredito que tinha menos de 5% das pessoas piochadas dentro do evento, né? Hoje os eventos do CTG tem mais de 90% das pessoas piochadas no evento. Certo. E assim, bom, como a gente ouve falar, até assisti alguns podcasts de outros podcasts que já relacionados à cultura gaúcha, dentro do CTG, o cara tem que estar piochado, ou se ele é visitante, ele pode até vir, como que funciona assim, né? Pode, na verdade, quando você vai no CTG é representar a cultura gaúcha, né, o tradicionalismo. Mas hoje não tem como você fazer um jantar ou algo nesse sentido, especificamente para as pessoas que estão piochadas, né? Então você acaba abrindo brechas para as pessoas não piochadas. Desde que vem vestido decentemente, né? As mulheres com um vestido um pouco mais longo, os homens de calça e camisa, um sapato, pelo menos, né? Que pelo menos caracteriza que está indo num evento social, né? Mas não precisa especificamente estar piochado. Então o sujeito que for lá jantar não vai ser expulso, né? Por causa de estar. A não ser que chegue de bermuda e chinelo. Não, daí sim, não. Daí força a amizade. Força bastante a amizade, né? Uma que vai se sentir mal dentro do evento porque vai ser o único, né? É a situação, aqueles exemplos que o pessoal sempre fala aí na missa, de qualquer outra roupa que não seja uma roupa que seja na missa, seria mais ou menos. Mais ou menos isso. Decentemente vestido. Isso. Perfeito. Mas assim, reforçando, mais que você não esteja caracterizado, você se sente mal, na verdade, entendeu? Isso eu já senti na pele já uma vez em Jaraguá, entendeu? Porque é só, tipo assim, a gente foi numa festa e... Assim, eu fui convidado para ir numa festa com a minha tia, entendeu? E cheguei lá, tipo assim, todo mundo caracterizado e a gente, tipo assim... A gente não tava na situação, igual vocês falaram, de chinelo, de uma havaiana e de bermuda. Mas de tênis, por exemplo, é uma camiseta normal. Uhum. Cara, você se sente muito mal. Assim, pra quem tá ali, vê que é uma pessoa fora do comum, né, cara? Todas as pessoas observam isso, né? Sim. É normal, né? Totalmente diferente, né? É diferente, né? É uma pessoa diferente. Eu me senti mal, entendeu? Você estar diferente no local, indiferente da forma que esteja, né? Você vai pra praia, tá todo mundo de bermuda, de biquíni, as mulheres de biquíni, os homens de bermuda, de sunga, né? E você tá lá de calça jeans, você vai se sentir mal, né? Se sentir mal? Por estar diferente naquele ambiente, né? E no CTG é a Piush, que é a referência, mas tanto vestido de calça e as mulheres de saia. E reforçando igual você falou, né? Acabou de falar. Não vai ser expulso. A gente, na verdade, ficou a festa inteira com a minha tia e ninguém, tipo, chegou e falou, não, você não pode ficar aqui porque você não tá vestido corretamente. Né? Em momento algum, nenhuma pessoa falou isso. Serviu a gente da mesma forma, mesmo a festa normal, entendeu? Então, como vocês falou, voltando, tem que estar bem, mais ou menos vestido decentemente, não indecente, né? Muitos já me perguntaram que tipo de pessoas que frequentam o CTG. Quem gosta de tradição gaúcha.
Por causa que ele é um filtro, né? Se você não gosta da tradição gaúcha, você não vai conseguir ficar lá. Sim. Você não vai se sentir bem dentro do ambiente, né? Então o próprio ambiente, o CTG, ele é um filtro para as pessoas que gostam do tradicionalismo. Então, beleza, tem o CTG, o Posteiro dos Mananciais, como é que chegou nesse nome aí? Você lembra? Eu lembro vagamente. Teve que ter uma votação, né? O Posteiro teve uma votação, mas esse nome é um nome forte, né? Quando a gente fala de posteiro, foi citado anteriormente, é um instrutor de dança, né? Na verdade, o posteiro, no tempo antigo, era aquelas famílias, aquele cara contratado pelo grande fazendeiro para cuidar da divisa. E não existia cerca nas fazendas, então ele contratava os posteiros, deixava nas divisas e ele ali ficava controlando o gado para não ultrapassar a divisa. Se chamava posteiro. Em mananciais, a gente está dentro dos mananciais, que é Piraquara, São José e Pinhais. Então seria o posteiro dos mananciais, seria o cara que cuida das divisas dos mananciais, né? Então esse nome ele ganhou força, ficou forte, um nome forte, bonito, e que foi feita uma eleição, os outros nomes não me lembro, mas esse nome é mérito do primeiro patrão, do Procópio, numa reunião lá na empresa dele, eu e ele lá tentando achar um nome, e chegamos nesse nome. Foi nós que levamos esse nome para a votação e o qual foi escolhido, né? Ele representa bem a região, né? Representa o CTG seria quem cuidava assim das fronteiras da água, né? Do nosso município. Interessante. E daí, com o tempo, então, foi colocando mais atividades no CTG, né? Você estava comentando antes ali, agora tem até alguns projetos para por exemplo, trazer aulas de dança, isso para a escola. Isso, voltando, como que começou as aulas, né? Quando a gente teve lá aquela grande divisão, que teve algum problema lá com o nosso primeiro patrão e ele passou a patronagem para mim na época, como uma nomeação, muitos casais saíram nessa época. Uns estão hoje dançando lá no 28 de setembro e outros no Santa Mônica. E alguns desistiram da cultura por si próprio. Então, quando eu assumi na época o CTG, eu fui procurar muito o MTG. O MTG teve um caso muito específico. O que é o MTG? O MTG é o que regulamenta os CTGs. Todo estado tem seu MTG. E tem a CBTG, que é a Federação Nacional. Então tem no Rio Grande, tem no Paraná, tem na Santa Catarina, tem o MTG de São Paulo, tem o MTG de Mato Grosso do Sul. E lá para cima daí tem algumas regiões que se uniram e daí tem as confederações lá do MTG. Nós, quando fizemos o primeiro baile de aniversário do CTG, já como o nome do CTG Posteiro dos Mananciais, a gente recebeu a visita do MTG, nos cobrando como que a gente estava usando o nome, a sigla CTG, se não éramos filiados ao MTG. Hoje tem uma obrigatoriedade, se usar o nome CTG, tem que ser filiado ao MTG. Então, daí eu pedi na época como que se fazia e tudo mais. Foi a dona Elenita Kelper que me ajudou muito. Foi nessa época que eu estava trocando a patronagem, saindo do Procópio, entrando eu. Então ela me ajudou a afiliar o Posteiro dos Mananciais do MTG Paraná. São 3 salários mínimos anuais que a gente paga de anuidade para manter a entidade e 3 salários mínimos na época pago para afiliar o CTG. E nessa época, conversando com ela que trouxe o Marcelo. O Marcelo dá aula pra gente. E também trouxe a Monique e o Matheus para dar aula de dança de salão. O Marcelo ficou com a parte artística e a Monique e o Matheus assumiram a dança de salão naquela época. E foi quando a gente começou a trabalhar, 2017, 2018, a gente ensaiou a artística para poder ir dançar em 2019 o primeiro rodeio artístico no Paraná, que foi em Irati. Certo, então aí começaram a participar de competições. De competições. E promovido pelo MTG Paraná. Oficiais. Certo. E eu acho que você comentou antes de a gente começar o podcast, como que funcionou aí, vocês entraram numa competição que é mais ou menos parecido com tem as
a Série A, né? E daí, B. tá. Força A, Força B, né? Você pode comentar um pouquinho de novo sobre isso aí que a gente estava Antes da gente começar com essa competição, por audácia e conhecimento do nosso instrutor Marcelo, ele em 2018 ele levou a dança biriba para o FEPART. A dança biriba, o FEPART é o Festival Paranaense de Artes Tradicionais, que é o que acontece no fim do ano, é a competição maior do MTG Paraná e é o FEPART. Então a gente tem o classificatório durante o ano para poder os melhores estar dançando o FEPART. E a dança biriba não estava sendo dançada no estado do Paraná. A dança biriba é uma dança onde dança só os homens. Então ela é composta por 4 danças. 3 danças, que é o Chico do Porreto, Dança dos Facões e o Fandango Sapateado. E entra individual a chula. Então são 4 danças mesmo. Então essas danças, elas são danças paranaenses que a gente apresentou, envolvidas na cultura gaúcha. Então em 2018, como ele levou para o FEPART, foi em Cascavel, a gente foi campeão paranaense, o primeiro campeonato que a gente disputou, e já foi campeão paranaense de dança biriba lá em Cascavel. E acredito que nessa época aí nós somos o CTG mais novo do estado do Paraná a ser campeão com praticamente 1 ano e meio de vida. Então esse é o mérito do professor Marcelo, nosso instrutor. Daí de lá para cá ele vem ensaiando, a gente começou a ensaiar a dança tradicional, que a gente já usava para apresentações de uma forma errada, a gente dançava, ele veio e corrigiu todas as danças. Em 2019 a gente começou a disputar o estadual, que é as etapas na época dos circuitos. Se eu não me engano ocorreram 6 naquele ano, 2019. E a gente dançou Irati, foi a nossa primeira dança, nós ficamos em 3º lugar em Irati. Daí nós fomos dançar em Planalto, não me lembro a classificação. E dançamos também em Cafelândia. Daí reunindo as notas, na somatória nós ficamos em 11º, classificava 10, para dançar o A. A gente dançou o A durante o ano, daí classificou 10, ficamos em 11º. Daí dava a prerrogativa de a gente dançar Força B no FEPART. Daí fomos para Quedas do Iguaçu disputar o FEPART pelo B. E chegamos lá, tinha 14 CTG e a gente dançou e ficamos em 2º lugar. No nosso primeiro ano de competição pela Invernada Artística. E daí com esse 2º lugar já dava o 2º lugar nos deu a condição de dançar o A novamente no ano seguinte, que era 2020, mas daí a pandemia afetou, a gente foi um dos primeiros CTG a parar as atividades em fevereiro e estamos tentando voltar agora, só depois de 2 anos e pouco. A voltar aos ensaios. Voltar aos ensaios, para ver se a gente consegue dançar esse ano ainda os circuitos e o FEPART, que já são tão pré-definidos já. Tá. E assim, com a pandemia, eles cancelaram por exemplo, vocês foram classificados para A novamente. Continua essa classificação ou teve que, ou porque vocês pararam, não saiu? Na verdade, a gente teve um painel de dança agora em janeiro lá na cidade de Pato Branco, e eu não me recordo direito, aqui ver com o Marcelo como ficou essa situação. Mas eu acredito que nesse ano a gente pode escolher A ou B, mas pela audácia do nosso professor, se a gente for dançar, eu acredito que seja nós. Beleza. Então, a partir do momento que entrou o professor Marcelo, né? Ele começou, chama de professor ou posteiro mesmo? Professor. Tá, ele seleciona, ele treina os casais, né, que vão participar do grupo. E eles meio que selecionam para um tipo de dança lá? Ou... na verdade são 30 e poucas danças que a gente tem para ensaiar. Como a gente dança, nosso grupo é veterano, acima de 30 anos, pro circuito não precisa ser... A gente leva as 3 danças que vai ser dançada, são as 3 danças que dançam, né? São 5 na verdade, são uma entrada, uma coreografia de entrada, 3 danças tradicionais e uma coreografia de saída. No circuito. O FEPART é a mesma forma, só que no FEPART você tem que levar 8 danças tradicionais,
Você dança a entrada, que é a coreografia de entrada, uma saída no final, e as 3 danças como que acontece? Eles são sorteadas. Essas 8 que você vai dançar, 15 minutos antes de subir no palco, ele é chamado lá e feito o sorteio das quais danças que você vai dançar. Então você tem que ensaiar 8 e não sair na para hora dançar você tem que 3. dançar bem. Eu acredito que é sorteado 2, se eu não me engano, e a outra é de livre escolha daí. Ah, entendi. Interessante. Mas na adulta, quando é um pouco mais interessante, são 18 danças daí. 18 mais, Sorteado 3. mais puxado. Mas nós, como somos todos velhinhos, nós somos só 18 só. E é o seguinte, eu queria saber como é que foi, assim, obviamente quando a gente começou, eu estava participando também, né, mas depois tive que sair, parar, tá, tinha outros compromissos e até por outras questões de pé que não aguentava dançar também. Mas eu queria saber assim, o sujeito que quer entrar no CTG, ele é só se ele se interessar, não precisa ser exatamente gaúcho, mas daí ele tem que se adequar à cultura gaúcha, é isso? Ou tem alguma, quais são as condições assim para um sujeito, eu quero participar do CTG Posteiros dos Mananciais, não é só querer, né? Tem que... Lá no ano de 1947, 48, quando foi fundado o primeiro CTG, teve uma pesquisa de Paixão Cortes, né? Ele que é o grande mentor aí do tradicionalismo, fez o resgate do tradicionalismo. Ele sempre falava, né, que quem pode ser o gaúcho? Quem é gaúcho, quem pode ser gaúcho? Né? Primeiramente, quem nasce no Rio Grande já tem o título de gaúcho, erroneamente, né? Quem nasce no Rio Grande é o rio-grandense, né? Mas já é o gaúcho. O segundo é quem gosta do tradicionalismo pode ser gaúcho. E o terceiro, qualquer um pode ser gaúcho. Então todo mundo pode ser gaúcho, desde que siga o tradicionalismo. Certo. E geralmente, assim, por exemplo, uma dúvida que geralmente, por exemplo, a invernada artística na dança tem que ter sempre um casal, né? Ou seja, você tem que ir com o peão e a prenda, tem que ter os dois. Ou pode só ir, por exemplo, o homem para daí fazer só as danças que são... Tem da sua masculina, que é... Então, quando o cara vai entrar para o CTG, ele não precisa ter um par, né? Ele pode entrar solteiro. Na verdade não precisa, porque o que acontece? Às vezes o casal nem se acerta a dançar junto, né? A gente tem muito problema, porque às vezes aprende e o peão ali que são casados. Aprende a dançar bem o peão. Não, mas às vezes até os dois dançam bem, mas não tem uma certa discussão, marido e mulher, para quem é casado já sabe como que funciona, né? Então, quando aceita, o professor, o instrutor nosso, ele faz a separação, né? Então, normalmente nas danças que a gente levou aí no Pofepark e o circuito, quem dançou não é especificamente o casal. Às vezes o casal estava dançando, mas com pares diferentes. Então não precisa ter um par específico para ir dançar para o CTG, porque quando você vai chegar lá, de repente você não combina bem na dança, o instrutor vai mudar do mesmo jeito. Ele vai adequar com a melhor parte possível. A não ser que o casal tem alguns casais que não, a gente só dança junto e então naquelas danças que dançam bem, você dança. Como eu falei agora há pouco, é sorteado as danças, de repente é sorteado 3 danças que o casal dança ruim e acaba ficando fora da competição, né? Mas isso não é uma regra geral. Nessa questão das danças, tem mais uma dúvida. Eu sei que eu queria contar mais a história do CTG, né? Por exemplo, se o casal ele não dança, o instrutor lá, o professor ele fala assim, esse casal dança bem essa e essa dança. Daí foi sorteada uma que ele não dança bem, daí nessa ele não participa. Ele não entra no salão. Tá. E nas 3 danças que são sorteadas, repete os casais, 2 vezes cada grupo de casal dança uma diferente. Não, quando é sorteado lá, de repente teve muito caso lá dos casais estar dançando uma música boa, uma dança bem e outra não, e de repente na outra dança lá no pezinho, vamos supor, a mulher, a esposa dança bem lá, a prenda, ela dança com outro peão, né? Quando tem a mudança da dança lá na hora da competição, você tem um momento de troca ali de casais ou do peão de prenda. Entendi. Então,
Pode ser os mesmos dançando, mas pode trocar também. Só que a gente não foi parte ou no circuito, ele não é só dança tradicional, tem a dança de salão também, que dança o casal individual, né? Tem as competições individuais mesmo, que a chula dança o homem, e tem a declamação, que declama o peão em prenda, cada um a sua declamação, tem canto, tem instrumental, então tem uma série de atividade que acontece individualmente também, não é só dança tradicional que dança os casais em grupo, né? Tanto que a gente no primeiro rodeio que a gente dançou em Irati, a gente trouxe 9 troféus, se não me engano. 9, bastante. Daí você falou das outras 2 invernadas que vocês participam, vocês mandaram também para alguma competição, por exemplo, cultural ou esportivo? A cultural, a cultural como que funciona? Você faz o prendado do CTG. Daí o primeiro colocado, o primeiro peão, a primeira prenda da respectiva idade, ele pode disputar na região do MTG. Nós fazemos parte da primeira região, que eu estava explicando antes, o Paraná é dividido em 17 regiões do MTG Paraná. Nós aqui fazemos parte da primeira região, que pega desde Porto Amazonas até o litoral do estado. Então são 70 CTGs, 4 CTGs que mexem com dança. É o 20 de setembro, Santa Mônica, Posteiro dos Mananciais e o Desgarrado do Pago, que vem em Pontal do Paraná. Então, e esses 4 CTG tem os prendados também. Os prendados é que ajudam nos eventos, ajuda a patronagem, ajuda a organização, então a recepção das pessoas nos eventos. Então, quando você é o primeiro peão do CTG no Mirim, adulto, Mirim, juvenil, adulto, veterano e Xiru. São as 5 invernadas que tem dentro da artística. Então, na cultural é a mesma coisa. Então, você pode, se você é o primeiro lugar, você pode disputar com os outros CTG na região. Então, nós tivemos 2 ou 3 peões aí na região aí que faziam parte do nosso CTG, viraram peão da região. Ele não deu sequência para o estado, porque ele pode ser peão do estado também, por conta da pandemia. Sim. Ele agora foi em janeiro desse ano, o que era para acontecer em 2020 foi em janeiro desse ano. 2022. Foi lá em São Mateus. Certo. Então cada invernada é um evento à parte. Isso. Eles não cruzam junto, né? Não. Tem a invernada adulta, mirim, juvenil, adulta, veterana e Xiru. Sim, do mesmo, mas por exemplo, onde tem a competição de dança não vai ter a competição de cultural não. E é sempre eventos diferentes. Diferentes. Né? Entendi. Beleza. E assim, depois, bom, tá certo, veio a pandemia, né? Mas tem alguma... sim, as coisas que vocês praticam bastante ali, vocês fazem festas, mas não só no CTG, né? Vocês ajudam outras comunidades para fazer a Costela Fogo de Chão, esse que é mais tradicional. Como a gente já tem dentro do tradicionalismo, tem a parte da culinária, e a Costela Fogo de Chão é uma delas, né? Então, todos não, né? Mas grande parte dos eventos do município e das igrejas acabam ligando para nós, lá para o nosso pessoal lá, e assar a costela para eles. Mas a gente sempre faz de bom grado e de coração. E a pergunta, assim, dentro do CTG tem datas que é comemorativa, assim, que vocês fazem o evento, uma festa para esse aqui é o dia anualmente, assim, ou ainda não? Tem sim, dentro do tradicionalismo, dentro do CTG, o grande dia que é o dia 20 de setembro, né? Que é a Semana Farroupilha. Então, aqui no município de Pinhais a gente conseguiu em 2017 já. Foi em 2017 que a gente conseguiu na Câmara de Pinhais transformar a Semana Farroupilha em evento oficial do município. O que faz na Semana Farroupilha? Quais são
A gente ainda, como nós somos um CTG novo e teoricamente a gente teria um ano de 2018 e 2019 para fazer alguma coisa, nós tivemos algumas palestras sobre o tradicionalismo nesse sentido, mas não tivemos nenhum evento grande nessa data. A única coisa que a gente tem é na semana, o sábado mais próximo do dia 20, a gente acaba comemorando o aniversário do CTG, que é no dia 10 de setembro. Coincide um pouco. Daí a gente sempre acaba fazendo o baile do aniversário do CTG, o dia mais próximo do dia 20 de setembro. Entendi. Tá. E daí um pouquinho antes a gente tá falando ali da situação de levar um pouquinho a cultura para as escolas, é isso que você estava conversando com a gente? Qual que é o projeto? A ideia não é de hoje, é uma ideia que o Marcelo trouxe já, o Marcelo foi instrutor em vários municípios, já Pato Branco, Francisco Beltrão, Palmas, então ele vive isso desde piá. Hoje ele está lá com seus 40 e poucos anos, ele deve ter começado com 12, 13 anos dentro do CTG. Então ele foi instrutor aí no sul e sudeste do Paraná nos começo dos anos 2000 então de lá ele já trouxe essas ideias de levar o tradicionalismo para as escolas, porque é onde que está a base de tudo, né? As crianças. Então se você quer montar um grupo de dança, está nessa escola, né? Uhum. E a gente vai tentar, pelo menos esse ano, ir com 2 escolas aí no município, escola estadual. Então vai levar um professor e ele vai tentar organizar um grupo de dança. Isso, sem diferença de idade, né? Como eu falei para você ali que tem a menina, juvenil e adulta, que se encaixam dentro da escola estadual. A gente não vai ter essa divisão de idade no começo. Já para não restringir ninguém dentro da escola. Seria algo, assim, não é dentro, né, por exemplo, num horário de educação física, seria um horário totalmente separado, que pode ser inclusive com os pais Não, contraturno. A ideia é que a gente tem, como temos as aulas no CTG de dança de salão, a gente também a dança artística, a gente abriu a oportunidade para os pais nesse sentido no CTG. Nas escolas vai ficar só para quem estudante abaixo de 18 anos. Entendi. Beleza. E daí, referente ao estatuto, que acho que você estava me explicando um pouquinho antes, né? Que tem a troca de patronagem, essas coisas, elas são decididas o formato é decidido pelo grupo quando vai formar o CTG, ou ela tem feito assim, já o MTG já traz esse estatuto meio que pronto, você tem que fazer dessa forma. Não, o MTG, eu sempre brinco assim que o estatuto do CTG é uma coisa mais difícil que tem para fazer, né? Porque ela tem que seguir as regras do Código Civil brasileiro, de entidades, tem que seguir as regras do MTG, do Estado, e as regras que a gente quer colocar também, né? Então a gente tem que seguir essas 3 regras. A gente não pode fugir de nenhuma e nenhuma pode entrar em conflito com a outra. Então, a questão da patronagem da eleição, cabe à entidade decidir de qual forma vai ser. Ela tem que acontecer. De uma forma ou de outra, ela tem que acontecer. De 1 ano, 2 anos, 4 anos. Essa troca de patronagem. O nosso é a cada 2 anos, a troca de patronagem através da eleição. Tem uma das cláusulas nossas também que eu coloquei lá, que para ser patrão do CTG você tem que ter passado por uma patronagem anterior, então não precisa como vice-patrão, feito como se fosse a parte da comissão. Feito parte da comissão ali das 6 pessoas, que é o patrão, o capataz, os 2 sócio-capatazes, que é o primeiro e segundo secretário, e os 2 baiacos. Tem que ter sido um deles. Para poder para ser patrão do CTG. Isso é uma das regras do nosso CTG. E para fazer parte da patronagem do CTG, você tem que estar afiliado na entidade pelo menos há 1 ano. E nenhuma anuidade é atrasada. Entendi. Beleza. Tem mais alguma pergunta aí? Pergunta CTG? Uma pergunta lá, você falou que ele divide em 4 partes, na verdade, né? E daí são comemoradas festas diferentes. Na verdade, sim, são 12 meses, são divididos 3 meses para cada
cada parte ou não? Ou se mistura nesse meio intervalo? Não, na verdade o CTG é feito por 4 invernados, né? Certo. Eles podem estar simultaneamente. Cada invernado pode ter uma vida própria, pode trabalhar tudo junto. Normalmente o que acontece, a esportiva e a campeira fica meio que junto. Certo. E a cultural e a artística trabalham junto também. No nosso CTG, as 3 que eu citei que trabalhavam juntos, só não temos a campeira. Tem algum interesse de alguns aqui no município que laçam e frequentam outros CTGs que querem montar uma equipe dentro do nosso CTG. Hoje uma equipe mínima é 5 pessoas, né, para montar um grupo de laço. Daí ele, nesse caso, teria uma vida própria porque envolve cavalo, envolve os rodeios são diferenciados, tanto que eu falei muito da FEPART. Para a campeira não disputa a FEPART, a campeira disputa o encontro de seleções. Como que acontece? Durante o ano, na nossa região aqui, eu comentei que são 70 CTGs, a gente esse ano, se não me engano, são 13 ou 14 rodeios que vai acontecer. Já estão acontecendo. Agora a próxima, se não me engano, é Mandirituba. Então, os melhores do ano são por mérito, os melhores por mérito lá que mais troféu, mais pontos conseguiram, eles montam a seleção da região e essa seleção vai para o encontro de seleção estadual e os campeões no encontro estadual disputam o nacional. Eu comentei ali que a gente foi campeão paranaense de dança birima e nos deu a condição de a gente disputar o nacional, que a gente foi campeão em 2018, o nacional acontece cada 2 anos. Em 2019 era para acontecer em Criciúma, no CTG de Criciúma. Por algum motivo, que eu não sei direito, eles não fizeram. Era para ser em 2020, devido à pandemia. Em 2019 a gente foi campeão de volta, que nos deu a oportunidade de lançar o nacional em 2021, que era para ser Irati. Não aconteceu. Acho que ele vai acontecer agora em 2023. E agora eu não sei se nós estamos classificados ou não estamos. Daí tem que ler o novo regulamento. Mas é assim que funciona. Então, a campeira é o que mais trabalha a parte do CTG, da entidade. Você falou que tem devido a regras da região aqui, é mais difícil trabalhar com a campeira. Mas no estado, ele é feito essas competições. Sim, na nossa região é feito. São 17 regiões que eu falei. Então, durante o ano, essas 17 regiões elas têm as competições internas, né, da campeira. Daí no fim do ano se reúnem os melhores, a seleção de cada RT, né, cada região, e vai para o estadual. Então não deve ter essas restrições, né? Então, como você falou, essa invernada ela teria que ir em um local próprio que tem todas essas condições para fazer os treinos deles, né? Porque o treino ali envolve peão e animal, cavalo, né? Eu acho que tem que trabalhar numa sintonia junto, né? E é particular de cada um, então não necessariamente precisa treinar todo mundo junto, é diferente da artística. A artística lá são de 6 a 12 casais. Esses casais têm que trabalhar junto para chegar numa apresentação e ter uma dança igualitária, todos, né? E já na campeira é diferente. Um pode estar treinando lá em Paranaguá, outro aqui e fazer parte da mesma equipe. Então a campeira é bem diferenciada das outras invernadas do CTG. Mais individual, né? Mais individual. Tá certo. Tranquilo? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma dúvida sobre o CTG, Posteiros e Mananciais? Não, da minha parte é tranquilo. Eu quero encerrar, né? Isso. Fazer o convite para quem quiser fazer parte, quem quer nos conhecer. Nós estamos localizados ali na 24 de maio, número 330. Nós estamos no Facebook como CTG Posteiros e Mananciais. O Instagram não me lembro direito, que não sou eu que cuido dessa parte. No começo eu me identifiquei como patrão do CTG, assim sou conhecido, então é um título talvez que eu vou levar para o resto da vida. Onde que eu chego eles me chamam de patrão. Hoje o patrão é o Moacir, ele assumiu agora em janeiro, mas ainda eu sou vice dele, vice-patrão,
mas essa parte da grande maioria vai ficar comigo ainda, como já venho há 4 anos cuidando da entidade, e agora nós ficamos 2 anos parados. Então eu acredito que a continuidade do CTG vai ficar na mão do Moacir e a minha. Voltaremos, desculpa, eu briguei de volta, voltaremos com as aulas de dança, provavelmente no comecinho de abril, com as aulas de dança de salão. Elas serão gratuitas. A gente não tem o dia, a data certa, mas provavelmente será nas terças-feiras. E nas quinta-feiras a gente vai começar os ensaios da artística. Então, convidado tanto para a dança de salão, nas terça-feiras, e na artística na quinta-feira. Falando nisso, né? Porque a dança de salão você não precisa ser filiado, mas tem alguma taxa ou é gratuito? Não, nesse primeiro semestre vai ser gratuito. Para a dança, para a artística, ele tem que ser filiado, porque a gente tem que filiar ao MTG. Daí vai participar da competição. Vai participar da competição, então o que acontece? Não só na artística, para quem for competir na dança de salão, declamação, canto, chula, nesse sentido, ele tem que ser filiado ao CTG, e o CTG tem que filiar essa pessoa no MTG. Então todo o CTG tem uma abinha lá no site do MTG, que a gente filia as pessoas que vão dançar pelo CTG. E é feita uma conferência toda vez que você vai participar de uma competição, analisar a carteirinha se não está vencida e se aquele peão, aquela prenda realmente dança pelo CTG. Entendi. Então, daí a gente tem um custo, uma mensalidade que provavelmente vai ser mexida, mudada, alguma coisa nesse sentido aí nos próximos dias. Não sei o valor também. Isso. Tá. Para quem vai ser filiado ao CTG. Né? Então tá bom, só para saber se então qualquer um pode ter aulas nesse primeiro semestre pelo menos de dança, não precisa estar afiliado. Não precisa estar afiliado. Daí, mas se quiser participar mesmo e competir inclusive, daí tem que... eu sempre, para as pessoas que não conhecem o CTG, como funciona o CTG, eu peço que venham fazer uma visita ao CTG. Pelo menos fazer umas aulas de dança de salão para ver qual que é o intuito, qual que é o clima da entidade, né? Para depois ingressar na dança artística. Só citando aqui o Instagram, é CTG Posteiro dos Mananciais, tudo junto, tudo minúsculo. Então, CTG Posteiro dos Mananciais, tudo junto. Maravilha, Márcio, eu agradeço a tua participação. Eu queria para quem eu conheci o CTG no início, né? Então é uma história que eu queria deixar registrada aí, né? No YouTube, né? E como o Márcio falou, ele é uma exclusividade aqui que está dando, ele não é do costume, né? Falar muito sobre sair na mídia, né? Isso. Mas ele veio aqui, gentilmente aí cedeu essa condição de fazer essa entrevista, que era um registro que eu queria deixar, né? A gente está registrando esse ano aí, nessa primeira temporada aí do nosso podcast, tentar registrar a história de alguns grupos, e o Posteiro dos Mananciais é um desses grupos que eu gostaria de deixar registrado, né? Então fica aí registrado agradecimento aqui à participação do Márcio. Quem quiser fazer parte ou conhecer o CTG, acredito que lá no CTG do Posteiro tem meu contato lá também, pode estar me ligando e será atendido de bom coração, bom grado. Fazer parte da entidade é uma coisa maravilhosa. Você não está só fazendo parte do tradicionalismo, você está fazendo parte de uma família gaúcha. Então a gente também, além do tradicionalismo, a gente faz algumas atividades extra fora do CTG, que é com auxílio de algumas pessoas, baixa renda, algo nesse sentido. Então, além de a gente estar trabalhando na cultura gaúcha, a gente está trabalhando para ajudar a sociedade. E fico aí agradecido, acredito que o pouco tempo que a gente teve conversando aqui, a gente conversou sobre 1% do que é a entidade, né? E numa nova oportunidade a gente fala muito mais. Isso, inclusive você pode indicar aí alguém que você já indicou o Marcelo, né, para vir conversar com a gente um dia desses aí. Isso. E se tiver mais alguém aí que você acha, esse cara dá para conversar com você. O Marcelo, ele vai falar muito mais sobre tradicionalismo, né? Então eu falo mais sobre a entidade, é o que eu conheço, é o que eu vivi nos últimos 4 anos.
como patrão do CTG. Então ali eu estou gabaritado para falar sobre a entidade, o que foi, o que aconteceu. Na verdade a gente trabalhou 2 anos e 2 anos ficamos parados, né? Mas eu acredito sim que nós saímos da água para o vinho muito rápido. O que a gente conseguiu nesses 2 anos iniciais, 2017, 18 e 19, né? Finalzinho de 17 até 2019, nenhum outro CTG conseguiu tanto quanto a gente conseguiu nesse primeiro tempo, nesse primeiro mandato aí. Uma última pergunta, que em relação à pandemia, houve alguma desafiliação em massa assim, por causa do tempo de pandemia, do tempo parado, ou o pessoal continua firme ali mesmo? Hoje eu não posso afirmar exatamente quem faz parte do CTG. A pandemia afastou as pessoas, a gente parou de cobrar anuidade. Alguns casais continuaram pagando, porque as contas continuaram, a gente continuou pagando aluguel. Eu mantive o salário dos professores nesse período, luz, água, internet. Hoje a entidade está 0 bala, 100% para fazer parte novamente da sociedade. A gente conseguiu manter todas as contas em dia, fizemos algum churrasco para arrecadar fundo e foi feito também brechó. Minha esposa, que no começo eu até achava que não ia dar certo, mas ela conseguiu arrecadar roupas e coisas de bom que as pessoas não usam mais, e foi repassado para frente com preço baixo, mas é o que manteve a entidade nesses dois anos parados. Vai ter garantir quantos sócios hoje tem no CTG, eu não consigo ter garantia. A gente precisa voltar às atividades agora no dia 24, que volta a dança tradicional, para ver quem que vem realmente para o CTG. Entendi. Beleza, então. Maravilha, então, Márcio. Obrigado pela entrevista para nós, entendeu? Obrigado por contar a tua história também, né? Entendeu? Fico agradecido aqui. Anderson, obrigado pela participação também, né? E aqui estamos encerrando. E pessoal, mais uma vez reforçando lá para vocês lá. Deixe o seu like lá para nós lá, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para novas histórias que está chegando. É isso aí. Aguardamos vocês aí no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Até lá!